Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho. Hoje eu estou continuando então o capítulo 2, né, a segunda parte do capítulo 2 de Ruth, essa história tão linda, né? Bom, então eu vou dar uma breve resumida, que é o seguinte, a Noemi tinha uma família, né, que ela saiu de Belém, foi para Moabe. Lá ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e ela ficou com as 2 noras, então elas foram para... E daí só a Ruth, então, veio para Belém. E no que ela chegou em Belém, ela falou, olha, eu vou catar umas espigas, né? E no que ela foi catar espigas, ela caiu no campo de Boaz. E lá, Boaz estava sendo super legal com ela, né? E a gente parou justamente aí, quando ele começa a falar com ela e já tinha deixado ela catar algumas espigas e tomar água com os funcionários dele e tudo, e ela então se ajoelha, agradece, ele espera que Deus recompense tudo que ela fez pela sogra dela, né? E a gente vai então começar a partir daqui, que agora é então a partir do 13º versículo. Então a Ruth fala o seguinte para ele: o Senhor está sendo muito bom para mim, o Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Eu acho muito interessante essa palavra que ele fala que ela fala de ânimo, né? O Senhor me dá ânimo. E realmente, quando você tem uma atitude de grande sacrifício, é muito gostoso você se sentir assim, recompensado com o reconhecimento das pessoas, né? Então, essa atitude de Boaz é uma atitude também para a gente observar e para a gente pensar também, se você vê alguém fazendo um sacrifício, sendo por você ou não, que nesse caso não era por ele, ela tinha feito pela sogra, mas foi bom para ela, né? Ela falou, olha, o Senhor me dá ânimo, né? É bom mesmo a gente estar lá apoiando, porque essa é uma maneira de você fazer com que as pessoas se sintam motivadas a continuar com aquelas excelentes atitudes, né? Que foi o que ela fez. Na hora do almoço, ele deu pão com vinho para ela e deu bastante cevada ao ponto de ela se fartar, assim, de ela realmente se sentir bastante satisfeita. E daí ele pediu para que os funcionários deixassem cair bastante espigas. Ele pediu para deixar cair tanto, que para vocês terem uma ideia, aquilo deu 25 quilos, mais ou menos, que era equivalente a uns 25 quilos, que é o montante de um trabalho de um homem durante um mês inteiro. Era como se fosse um salário mínimo que ele estava dando para ela em cevada, né? E para ela levar para a sogra dela e tudo. E quando ela chegou em casa, ela foi para casa, quando ela chegou em casa, a Noemi perguntou, nossa, quem foi tão bom com você, Ruth? Quem te deu tudo isso? E daí ela explicou que foi Boaz, né? E a Noemi, quando ouviu, falou, Boaz é nosso parente, e ele é um parente próximo. Ele era dos parentes mais próximos. Então, nessa situação, ele seria realmente a pessoa que poderia salvar a vida delas, né? Que poderia estar lá para resgatá-las. Porque, como eu já expliquei, o parente homem mais próximo de um homem que falecesse era quem ia assumir a viúva, e daí eventualmente se tivesse filhos e toda a parte financeira. Daí Noemi disse, que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. E Noemi continuou, esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Pelo que ela está falando aqui, ele devia ser uma pessoa realmente excelente, né? O Boaz, ela já fazia 10 anos que ela já não morava mais lá. E quando ela voltou, ela lembrou dessa pessoa e dos feitos dessa pessoa. Ele era conhecido como uma ótima pessoa. E veja que ela fala não só para com os vivos, como para com os mortos. Quer dizer, provavelmente ele já tinha resgatado outras famílias que tinham ficado numa situação como a delas, né? E daí que ela fala, ele é nosso parente próximo, ou seja, ele podia ser um dos resgatadores delas. Uma coisa que eu acho que é importante também é observar que ela estava sendo muito bem tratada por esse homem, né? E isso é uma característica que
se você pretende casar com alguém, observe esse tipo de coisa, né? É exatamente isso que um homem tem que fazer por uma mulher. Ele não tem que ficar querendo parece que tá com os escorpiões no bolso, né? Não quer gastar nada, não quer dar nem um pouco a mais. O homem tem que ter essa atitude de realmente querer agradar a mulher, né? Então pensem bem nisso. Mulheres que estiverem solteiras, porque isso é uma coisa importante. Ele está aqui tendo uma atitude que é uma atitude que os homens devem ter com as mulheres mesmo, né? Mesmo que não tivesse nenhum interesse de casar com ela, ele deveria ter essa boa atitude, mas os que pretendem casar também devem ter muito essa atitude, mais ainda, de querer estar realmente agradando e fazendo o máximo que ele puder, né? Então, Boaz pediu para Ruth continuar colhendo lá, né? Nos campos dele, e a Noemi achou ótimo, porque assim a Ruth não ficaria sendo humilhada em outros lugares, porque aquela vida de mendiga pedindo, ela ficava lá super pedindo, olha, eu posso catar aqui. Então ela já estava num lugar bem garantida e era uma situação assim um pouco mais segura para elas, né? De ela estar lá e a Noemi não ter que se preocupar o que poderia estar acontecendo com a Ruth enquanto ela estivesse saindo para colher. Bom, essa foi a segunda parte do segundo capítulo e eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e no próximo programa a gente vai ficar com o terceiro capítulo, então.